Sois bem-vindos. Amém? Convido meus irmãos para abrirmos a Bíblia no Evangelho conforme Lucas, no capítulo de número 24. Eu quero ler alguns versículos a partir do verso 14. Que diz assim: E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando os tocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Eu creio que a igreja conhece o texto, somos leitores da Bíblia, e esse acontecimento se deu logo no terceiro dia após a morte de Jesus Cristo. 2 discípulos caminhando de volta para uma aldeia chamada Emaús, saindo de Jerusalém, e eles estavam tristes, cabisbaixos, desanimados pelo acontecimento da morte de Jesus. Nós sabemos que Jesus morreu antes da Páscoa, para que se desse o nascimento dele, exatamente quando os judeus comemoravam a passagem do anjo da morte. Louvado seja Deus. E Deus colocou no meu coração falar com os irmãos nesta noite que nós vivemos, amados, dias difíceis, dias em que o mundo jaz no maligno, dias em que o homem vive dissolutamente e não tem mais controle sobre o tempo, sobre os projetos que tem, criam expectativas afastados do coração de Deus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos é que nós, a igreja do Senhor, que temos o nosso entendimento iluminado pelo Espírito Santo, precisamos caminhar na contramão, termos o cuidado de não nos familiarizar com este hábito que hoje é comum, pois quando nós projetamos afastado de Deus, nós criamos expectativas que elas muito dificilmente virão alinhadas com o coração de Deus. E tudo que nós que estamos em Cristo projetamos precisa estar alinhado com o coração de Deus. E alguém vai dizer: Pastor Davi, de que o senhor fala? De que nós, amados, estamos aqui por um pouco de tempo para um propósito maior. Seja na minha casa, seja no meu bairro, seja no lugar que eu estudo ou trabalho, tudo que eu falar, tudo que eu desenvolver, precisa ser para o louvor do Senhor. Se nós olharmos em nossa volta, nós encontraremos pessoas que caminham cabisbaixo, também entristecidos, por expectativas frustradas, né? Então, quando o Senhor colocou esta palavra no meu coração,
eu me questionava o que quer dizer expectativas frustradas. Expectativas frustradas, amados irmãos, é quando nós projetamos algo, acreditando nas nossas forças, acreditando nas nossas faculdades, acreditando muitas vezes até no nosso amigo, num parceiro, num advogado político e outras coisas da sociedade comum. E quando estas realizações, elas não se desenvolvem, as nossas expectativas são frustradas, porque elas não estão alinhadas com o coração de Deus. Nós sabemos que esses discípulos, do qual um deles está aqui citando o nome de Cleopas, eles eram conhecedores de Jesus, eles caminharam com Jesus, porém eles tinham uma expectativa que não estava alinhada com aquilo que Deus havia estabelecido, e por isso eles retornavam para a sua aldeia cabisbaixos, estavam desencorajados, estavam desmotivados, porque as frustrações que elas sobrevêm sobre nós, sobre os nossos projetos, elas nos trazem um efeito colateral na nossa alma, no nosso psíquico, e que se chama frustração, que nos traz efeitos, que nos traz a capacidade de paralisação. Porque quando nós almejamos algo, quando nós colocamos o nosso desejo em alcançar alguma coisa, e que no tempo determinado aquilo não acontece, naturalmente o ser humano, ele tem um momento de insegurança, de descrédito, de desânimo e de paralisação. Isso nós podemos ver dentro da nossa sociedade que nós vivemos, dentro das nossas casas, no meio da nossa família, pessoas que se trancam oprimidas, pessoas que se deixam sucumbir na depressão, que dizem os estudiosos a doença do século, e tudo isso são por causa de expectativas frustradas, por não terem alcançado algo que desejavam, e essas coisas geralmente acontecem quando nós não colocamos, louvado seja o nome do Senhor, os nossos anseios nas mãos do Senhor. Se nós colocarmos, louvado seja Deus, todos os nossos pensamentos, todos os nossos projetos na mão do Senhor, Ele os estabelecerá. E nós glorificamos a Deus, porque as realizações nos fazem avançar e nos dão autoridade para, de cabeça erguida, glorificarmos a Deus e falar para aqueles que estão vivendo momentos difíceis, de que há um Deus que supre todas as nossas necessidades. O Deus que nós servimos, Ele é a plenitude e a suficiência de tudo aquilo que almejamos e que necessitamos. E isso precisa estar dentro dos nossos corações. Nós vemos que aqueles homens que caminhavam, eles falavam de uma maneira tristonha do acontecimento da morte do nosso amado Jesus, e quando Jesus se aproximou, já vitorioso, ressurreto, eles estavam obstruídos no seu desânimo, na sua tristeza, eles não tiveram a capacidade de perceber. Imagine vocês, amados, caminhar com alguém que todos os dias te abençoa, que todos os dias te dá coragem, que te pega pela mão, que faz coisas maravilhosas, e depois de um momento de constrangimento, ele volta e você, por estar desmotivado, não reconhecê-lo. É exatamente o que aconteceu com os nossos amados irmãos que caminhavam em direção a Emaús. Estavam voltando derrotados, estavam vindo da maior festa, de uma das maiores grandes festas dos judeus, a festa da Páscoa, mas mesmo assim estavam cabisbaixo, desanimado, porque o Jesus, como eles dizem, o profeta poderoso que fazia milagres, havia sido entregue para o matadouro, havia sido crucificado, e já faziam 3 dias,
e eles voltavam sem saber o que fazer. Quando nós olhamos a história de Pedro, de João, de Tiago, eles também, amados, estavam trancados num cenáculo, estavam assombrados, porque eles já não sabiam o que fazer, porque todos os passos eles seguiam a um Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que multiplicava pão, que curava os enfermos, que limpava os leprosos, que ressuscitava os mortos. E então, de repente, aquele Jesus foi arrancado deles, e eles se trancaram no cenáculo, com medo, assombrados e desanimados, sem saber o que fazer. Louvado seja o nome do Senhor, porque, amados irmãos, é muito bom a presença de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos que aqueles que seguiam a Jesus, eles eram conhecedores de todas as promessas que haviam e se direcionavam a Jesus, e dentre elas, Isaías, o profeta Isaías, deixava bem claro de como o Senhor Jesus se apresentaria, de como ele caminharia sobre a terra e de que forma ele seria levantado para que houvesse uma vitória, um realinhamento do projeto de Deus para com os homens. Eles eram sabedores destas coisas, mas as suas expectativas não estavam alinhadas com o coração de Deus. Por isso que naquele momento, louvado seja Deus, naquele momento difícil, naquele dia mau, eles foram, a sua mente, os seus sentimentos foram obstruídos de uma maneira tal que eles não tinham capacidade de meditar de que aquele Jesus, que muitas oportunidades disse no meio deles, é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos malfeitores, mas ao terceiro dia ressurgirá. Esta palavra estava nos seus corações, mas estava bloqueado por um sentimento que havia contaminado todo o seu ser, todo o seu psíquico, porque é natural, amados irmãos, que as frustrações das nossas expectativas nos bloqueiem, e a gente não tem a capacidade de desenvolver nada, de pensar nada, porque nós estamos sucumbidos naquela situação. Se nós formos olhar verdadeiramente qual o grande significado da depressão, nada mais é do que pessoas que foram frustradas naquilo que almejavam, conquistaram, e então ficaram frustradas com aquela falta de sucesso nos seus projetos e sucumbiram na depressão. E nesta noite eu quero falar para os meus amados irmãos, que se nós colocarmos aos pés do Senhor, almejarmos e projetarmos, louvado seja Deus, Deus nos fará vitoriosos, e essas características naturais humanas, elas não nos atingirão. Nós, no meio da adversidade, nós prosperaremos, porque o Senhor é o Deus que nos justifica. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu cheguei agora 4 horas, isso aqui em Barroquinha, né? Eu digo, ele é um valente, mas nós sabemos que isso é milagre de Deus. E então eu não tinha conhecimento do período de que isso foi desenvolvido. É doce, maravilhoso. E eu fiquei maravilhado, amados irmãos, porque se desenvolveu num período em que todos estavam trancados, amedrontados, né? Por causa do vírus. E então ele me acendeu no coração que lá em Teresina foi um negócio absurdo. Conseguiram abrir, tinha que ficar um irmão 1,5 metro um do outro. E enquanto ele falava, veio aquele filme na minha mente, digo, meu Deus, nós sobrevivemos, e o Senhor me deu o privilégio de contemplar o teu milagre na cidade de Barroquinha. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me lembrava, pastor Adriano, de que o culto de Santa Ceia, eu disse, meu Deus, eu saí de casa em casa, vai chegar na casa da irmã, tem um esposo que ainda não entendeu o milagre do que é o Evangelho, e ele vai se sentir mal, porque eu vou me aproximar, esse negócio não vai dar muito certo. Então eu disse, eu vou aproveitar a oportunidade de que a defesa sanitária nos liberou para ficar
a 1,5 m um do outro, vou fazer alguns cultos e a Santa Ceia vai ser aqui. Então colocamos no grupo da igreja, de lá saiu as lives, né, pastor? Colocamos na live que nós faríamos o culto e estaríamos na igreja naquele dia a partir de 8 horas da manhã. E teve dias que nós fizemos 15 cultos ininterruptos, porque somente 10 irmãos, 13 irmãos, eles poderiam estar sentados, distanciados uns dos outros, não poderiam tocar na mão do outro, tinha que dar parte do Senhor de longe, e nós ficamos uma certa oportunidade, de 8 da manhã até 9, 9:30 da noite, dando Santa Ceia. A gente criou uma relação de irmãos, quem deveria vir em tal horário, e eu acho lindo, amados, que isso fluiu de uma maneira tão maravilhosa, de que ainda hoje há pessoas que se alegram, porque o Senhor nos renovava, porque eu creio que os irmãos aqui também sofreram desta coisa, você ficar trancafiado dentro de casa, houve muitos efeitos colaterais, casamentos que não conseguiram resistir, estarem trancados dentro de casa, porque o hábito natural era de que saíam para trabalhar e não tinham aquela comunhão de estarem juntos, e tudo isso veio à flora no meio daquela situação terrível. Mas o Senhor nos fez prosperar no meio destas coisas. A igreja está de pé. A igreja prevaleceu. E aí eu me lembro da oração do meu amado Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 17, quando ele diz assim: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, eles creram na Tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Cuida deles na terra. Então, amados irmãos, a palavra que eu quero colocar nos vossos corações, como também no meu, é que nós temos um Deus que está atento a tudo e a todos, independente da situação que está colocada para as nossas vidas, nós certamente prevaleceremos, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós temos como nosso Senhor, Ele é um Deus poderoso, independente de qualquer coisa, e o amor dEle é tão grande, bendito seja o nome do Senhor, que Ele nos fará prevalecer. Então, amados irmãos, eu tenho a ousadia de dizer que nós crentes não temos o privilégio, não digo ou desprivilégio, de estarmos cabisbaixos, de estarmos amedrontados, de estarmos sucumbidos nas depressões, nas frustrações, se colocarmos os nossos projetos, se colocarmos os nossos anseios nas mãos do Senhor, porque certamente Ele nos estabelecerá, certamente Ele nos dará o tempo para subirmos e contar testemunhos e edificar a vida de cada um daqueles que se propuserem estarem aqui, glorificando a um Deus que é vida e vida em abundância. Eu estava, louvado seja o nome do Senhor, olhando no livro de Jeremias, quando Jeremias orientava o povo que estava cativo, que perseverassem, que se casassem, que dessem casamento, mesmo na terra que havia os oprimido, porque a Babilônia naqueles dias tinha subjugado o povo de Deus, mas o Senhor mandou uma palavra, que eles voltassem ao primeiro amor, que eles se arrependessem, porque Ele os faria retornar à sua terra. E a Bíblia afirma de que um certo tempo, louvado seja o nome do Senhor, aqueles levitas que tinham as suas harpas, estavam lá na Babilônia, eles sendo desafiados pelos seus opressores, para que cantassem os hinos de louvor a Deus, para que eles tocassem nas suas harpas. Eles disseram no seu desânimo: nós não temos motivo para cantar, o nosso Deus nos permitiu estar aqui, o nosso Deus nos fez uma terra seca, uma terra devastada, as nossas muralhas destruídas, o templo da adoração, que motivo temos nós para cantar? Louvado seja Deus. E então o Senhor levanta o homem, um tal de Ezequiel, à beira do rio Quebar, e diz: Ezequiel, vai o vale de ossos secos, e numa visão levou ele lá: Ezequiel, poderão esses ossos ter vida? E o Ezequiel disse: Senhor, tu sabe. Porque Ezequiel também estava naquela situação de desânimo, amados. Eram 70 anos de opressão, de escravidão, sabendo dos seus que ficaram abandonados. Porque quem estuda a história do povo de Israel sabe que quando o império subjugava uma nação, eles escolhiam aqueles que tinham capacidade produtiva e levavam para fazer um império poderoso.
Os velhos, as mulheres, os aleijados e as crianças ficaram num estado lastimável, de miséria. E então, amados irmãos, imagine você prosperar numa terra alheia, sabendo que os seus estão numa calamidade, num estado miserável. Mas o Senhor havia os encorajado para permanecerem, para que se casassem, se dessem casamento e prosperassem e multiplicassem, porque o Senhor os resgataria. E então o Senhor confortou o coração de Ezequiel para que ele fosse levar uma palavra de ânimo. E você vai encontrar Deus dizendo: olha, Ezequiel, tu vai encontrar um povo de coração duro, de semblante endurecido, mas prega a palavra. Fala para eles de que eu estou atento, eu estou no controle de tudo. Continua falando desse projeto de vida que tenho, para que eles continuem com seu ânimo renovado. E assim Deus fez aquele povo levantar daquela situação. E então o Senhor preparou um caminho de retorno para que eles reconstruíssem a sua terra. E os irmãos conhecem o contexto. Naquela visão, o Senhor fez que os ossos sequíssimos se juntassem, se reagrupassem. Colocou, louvado seja Deus, nervos, carne sobre aqueles ossos. E soprou o fôlego de vida e dali fez um grande exército. Por que o Senhor me deu esta palavra, amados irmãos, baseado naqueles discípulos do caminho de Emaús? Porque eles caminhavam, trilhavam pelo mesmo caminho do povo de Israel, escravizados. Eles estavam assombrados com aquela situação do seu Jesus ter sido morto e já depois de 3 dias não haver nenhum movimento. De uma maneira tal que Jesus se aproximou, conversou com eles e eles não o reconheceram. Na continuidade do texto você vai ver que eles vieram conhecer Jesus quando Jesus deu graça pelo pão. E então eles começaram a murmurar entre eles: ardia no meu coração a presença dele. Por que o Senhor me fez trazer esta palavra, amados? Porque esta é uma situação em que nós vivemos nesses dias. O mundo está numa situação calamitosa, que não tem mais esperança, está oprimido. O homem, conforme a Bíblia nos anunciou que nos últimos dias aconteceria, é amante de si mesmo, tem se afastado terrivelmente de Deus. Mas a igreja precisa estar atenta à voz do Senhor. A igreja precisa estar alinhada com aquilo que Deus tem proferido para aqueles que estão em Jesus Cristo. Nós precisamos nos alimentar todos os dias. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: se há louvor, se há esperança, se há gozo, se há alegria, nisso pensai. Nós temos que pensar todos os dias nas coisas que são maravilhosas. Nós temos que pensar no Jesus que foi morto quando nós éramos dignos de ser mortos. Mas nós não tínhamos capacidade de vencer a morte, somente Ele tem esta capacidade. E Ele ressurgiu dos mortos. E por Ele ter ressurgido dos mortos, amada igreja, é que nós estamos aqui convictos que por mais ruim que esteja a situação, na sociedade que estamos inseridos, nós temos vida e vida em abundância. Nós seremos raptados no abrir e fechar de olho para ter uma vida eterna, face a face com aquele que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós precisamos nos alimentar todos os dias destas coisas maravilhosas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, numa situação bem parecida dos amados discípulos do caminho de Emaús. E nós sempre lembramos esse texto, amados irmãos, no momento fúnebre: não sejais ignorantes quanto aos que dormem, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que tivermos o privilégio de estarmos vivos, não precederemos, mas juntamente com eles subiremos num corpo glorioso, para estarmos face a face com o Senhor. Mas essa palavra se deu, amados irmãos, porque havia uma frustração da igreja naqueles dias, naquele tempo, porque eles esperavam Jesus na sua expectativa, no seu tempo, e os seus pais, os seus ancestrais estavam falecendo, e eles começaram a desanimar, porque ele disse: como que foi prometido que ele viria, e ele morreu por esta causa?
E aquilo foi trazendo desânimo aos irmãos de Tessalônica, e Paulo precisou escrever para que eles não fossem ignorantes quanto aos que morreram em Cristo. E nós precisamos nos alimentar, estar atento a estas coisas, para que tenhamos ânimo, para que tenhamos vigor, para que tenhamos autoridade, para sair ao encontro daqueles que não conhecem esse projeto de vida maravilhoso. E falarmos: tenha paz, fica calmo. Uma certa oportunidade eu encontrei um cidadão, e ele era de um outro tempo meu, e nós começamos a conversar. Eu disse: como é que está, meu irmão? Ele disse: Davi, está muito ruim. O que foi que houve? O meu casamento está totalmente destruído. E aí começou a relatar só coisas difíceis. Eu digo: eu conheço um que pode mudar a situação. Se tu deixar ele entrar na tua vida, na tua casa, no teu casamento, ele muda a situação. E conversamos por um longo tempo. Convidamos eles para vir à igreja, para conhecer o projeto. Porque não se enganem, amados. Existem muitos por aí afora que não conhecem a grandeza desse projeto que nós vivemos com muita alegria. Nós somos bem-aventurados. Tem um amado amigo meu, pastor, que ele disse que é padrão excelente, o padrão de ser crente, de estar em Cristo. E verdadeiramente é padrão excelente. Eu vou usar aqui a fala de um flamenguista: é outro patamar, né? Se alegrem, saiam de cabeça erguida, tá? A gente é luz, a gente tem um brilho especial, a gente precisa ser agradável, atrativo, porque nós temos algo maior, algo que as pessoas não têm dimensão. Eu digo: se nós tomássemos posse da grandeza do que o Senhor disponibilizou para nós. Ah, amados irmãos, eu vi a irmã Carminha falando aqui do projeto de 2026. Toma posse, amados, você pode, eu posso. Todas as coisas nós podemos em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus. Quando nós lemos lá em Marcos 16, quando o Senhor Jesus disse: e os sinais seguirão aos que creem em meu nome. Se colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Se encontrarem os endemoniados, vocês, em nome de Jesus, terão poder para expelir os demônios da vida deles. Se beber alguma coisa mortífera, mal nenhum vos causará. Pastor Felipe, hoje ele está em São Paulo. Pastor Felipe, ele foi missionário em Picos, ainda um menino bem humilde financeiramente, e ele ficou morando na cantina, ali um quartinho tinha do lado da cantina da igreja lá. E ele disse que a renda era muito pequena e ele comprava, amados irmãos, e ele fala sem nenhum problema, hoje está bem, graças a Deus, cuidando de uma igreja maravilhosa, a igreja está cuidando dele, está bem. Mas nessa época foi bem difícil. Ele disse: eu comprava 30 Nissin hoje, né? Para que eu durante o mês comesse. E no dia que a fome estava maior, fazia 2, mas lá no final do mês sabia da luta. E no meio de uma das lutas, ele disse que limpando a igreja, passou umas irmãs lá: meu filho, como é que está? E ele cantando, limpando a igreja lá, e ele disse: vai bem, graças a Deus. Mas só ele, Deus sabia que não tinha nem a janta nem o almoço, que ele tinha comido o Nissin anterior. De vez em quando o irmão trazia e tal, mas a segurança era o Nissin, ele havia desgastado. E ele disse que estava naquele negócio, e deu 12, e deu 2, e deu 4, e deu 6 horas, e ele foi para casa cantar, orar, tomou um banho, e disse: meu Deus, tem misericórdia de mim, eu estou com muita fome. Imagine um adolescente, 17 anos, 6 horas, hein? Imagina vocês têm 17. E ele disse que foi orar: Senhor, envia, o Senhor me mandou corvos para Elias, envia alguma coisa para mim. E ele disse que estava por ali, de repente, umas 7 horas, bateram lá na cantina lá. Aí ele foi olhar, disse que era uma moça, com uma tigela na mão, né, coberta. Ele disse: você é o missionário Felipe? Disse: sou. Ele disse: a dona fulana mandou entregar isso aqui para você. Você gosta de feijoada? Ele disse: é o manjar do céu.
E aí pegou, foi lá para dentro, e ele sabia quem era a cidadã que tinha mandado. E disse: Senhor, pode haver feitiçaria, macumbaria, o que você... Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor quebre toda maldição. A tua palavra diz que nenhuma ferramenta do inimigo preparada contra nós prosperará. Então quebra que eu te pedi, estou com fome, vou comer. E comeu a feijoada, e foi uma bênção. E ele disse que 3 dias depois ele passou na rua, e disse que estavam as mesmas moças lá no cantinho, lá sorrindo. E aí ele se aproximou: por que vocês estão rindo de mim? Ele disse: aquela feijoada era para tu morrer. Ele disse: não, os projetos do diabo era que eu morresse. Mas eu havia pedido ao Deus que eu sirvo, e o Deus que eu sirvo, quando Ele quer, Ele manda até o diabo fazer cumprir-se. Então, amados irmãos, nós precisamos entender a dimensão do que é o Deus que nós servimos. Nós temos uma congregação que ela serve como maquete dessa aqui de vocês, tá? Mas é uma bênção. Quando eu olho para ela, pastor, e vejo por onde nós passamos, que hoje ela é o prédio mais bonito lá da avenida. Eu nunca fui... A Assembleia de Deus, me perdoe os assembleianos, tem um hábito de construir igrejas em ribiboca lá escondido, que é a maior dificuldade de a gente chegar na cidade e encontrar a Assembleia de Deus, né? E aí, quando a gente teve a dificuldade, que nós vivíamos num prédio alugado, e o diabo quis dar uma rasteira em nós, então nós nos organizamos para comprar o terreno, e um irmão assembleiano roxo começou a procurar terreno lá nas beiradas. Aí eu chamei, eu digo: irmãos, eu tenho comigo que a igreja do Senhor precisa estar estabelecida no melhor lugar. Tipo isso. Eu louvo a Deus pela ousadia dos irmãos. Ele disse: mas irmão, é muito caro lá. E então a gente começou naquele. Eu disse: irmão, lá não dá, eu não quero. Sinceramente, a gente pode até comprar, mas não é o meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo é que a gente fique naquela avenida principal ali. E aí fomos lá, como eu já falei para você, para frente da minha casa. Nós temos lá um alpendre na lateral, ficamos lá por 9 meses, 8, 9 meses, né, Fátima? E nesse período nós compramos um terreno na avenida principal e começamos a construir. E hoje a gente tem um templo com galeria, está refrigerado, é pequeno, é sim pequeno. Lá cabe em torno de 200 pessoas, apertadinho, tá? Mas, irmãos, está muito gostosinho, está para a glória de Deus, tá? E aí, agora a gente foi resolver o problema do terreno, fomos pagar o IPTU lá em cima, digo: mas por quê? Aí disseram: não, é porque a prefeitura avaliou aqui em 800 mil reais. Aí eu olho para mim, olho para os irmãos: onde que a gente tinha 800 mil reais, né? Mas está avaliado em 800 mil reais, é um prédio muito bonito, adquirimos um terreno do lado para a gente aumentar. Eu estava olhando aqui, essa coisa linda que vocês fizeram aqui, eu acho que é a única, né? Pentágono é a única, né, pastor? Tem outra por aí? Tem. Que é hexágono, né? É 6, não é 5 não, né? É 6. Então, amados, a gente está familiarizado, né? Uma mesa redonda aqui, e nós estamos ali na DMA2 também, numa congregação bem aconchegante, cadeiras maravilhosas. Agora, por onde nós passamos, amados, é para a gente estar meditando quem é o Deus que nós servimos. É para a gente saber que há um Deus que está atento a tudo e a todos. É por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Tem muitas moradas na casa do meu Pai. Então, quando tudo vai mal, você tem que se lembrar que nós temos um Senhor Jesus que foi preparar lugar para nós. A gente está aqui só por um pouco de tempo, amados. A gente é celestial, nós vamos receber um corpo que não nos dará a possibilidade de subirmos para vivermos eternamente com Ele. Se você crer nisso, amados, dê glória a Deus com tua boca, dê glória a Deus com as tuas mãos. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, quanto mais nós que temos o Espírito Santo de Deus se movendo em nosso meio, no nosso coração. Não temos a liberdade de estarmos cabisbaixo, a não ser que sejamos cabeças duras como é o ser humano. Claro, eu também já dei cabeçada e isso me trouxe sim desânimo em algum momento. Mas aí você vem para a igreja e diz: Senhor, fala comigo. E o Senhor diz: levanta a tua cabeça, porque eu estou no controle de tudo. Os irmãos que estavam lá na Babilônia, o Senhor disse para eles: cantem, louvam, casem, e se deem em casamento, prosperem, porque eu estou no controle de tudo.
E aí, meus amados irmãos, quando a gente vê a continuidade da história, o Senhor levantou o copeiro Mor, louvado seja Deus, que era amigo, bendito seja Deus do imperador. Deus tocou no coração do imperador para liberar, deu cartas para que voltasse, levassem recurso, para que reconstruísse o templo, para que reformassem, louvado seja Deus, o culto, para que fossem instruídos. Deus preparou tudo, porque Deus quer que nós tenhamos, oh, louvado seja o nome do Senhor, uma intimidade. Deus quer intimidade, Deus quer estar próximo de nós em todo o tempo. Nós podemos estar inseridos no meio do caos, mas nós somos vitória, nós inspiramos vitória. Creia nisso, igreja. Levantem a cabeça e façam de Barroquinha, louvado seja Deus, um memorial de louvor ao Senhor. Aqueles que passarem por aí, aqueles que souberem notícia daqui, precisam desejar estar aqui. É assim que nós devemos nos comportar. Ou então, certamente em um momento, o Senhor vai caminhar ao nosso lado e nós não iremos perceber. Se ficarmos ligados, focados somente nas coisas que são terrenas, somente nas coisas do nosso coração. O nosso coração precisa desejar as coisas que são de cima, né? Não vamos fazer conjecturar, mas eu tenho que abandonar. Não, amados, o Senhor vos abençoará. O que está escrito lá no Salmo de um primeiro homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, que não se detém na roda dos pecadores? Lá no final diz assim: ele será como uma videira plantada junto aos ribeiros de água, que no tempo da sequidão as suas folhas não murcham, e no tempo certo frutificará. Este versículo, amados irmãos, ele dá a grandeza do que é estar em Cristo Jesus. Eu fico imaginando, depois que Jesus se manifestou e passou, como ficaram constrangidos aqueles discípulos. Porque eles caminharam, eles viram Jesus fazer o milagre dos peixes. Eles viram Jesus fazer o milagre do menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Eles viram Jesus acalmar o vento, a tempestade. Eles acompanharam Jesus, certamente acompanharam quando o Senhor Jesus abriu os olhos do cego Bartimeu, quando o Senhor Jesus foi lá em Gadara e libertou aquele homem que vivia no meio dos sepulcros. Eles conheciam a grandeza do poder que estava sobre Jesus. Eles eram conhecedores das promessas que os profetas haviam proferidos e que o Senhor Jesus, em todos os momentos que tinha oportunidade, ele divulgava de uma maneira muito clara, de forma que Pedro diz: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida. Então eles eram sabedores. Mas pastor, por que eles não conheceram Jesus? Porque eles estavam focados no problema. Eles estavam focados na dificuldade. Então, quando vier a dificuldade sobre mim, quando vier a dificuldade sobre você, quando vier o dia mau, você tem que fazer aquilo que está escrito lá em Efésios, no capítulo de número 6. Você precisa estar revestido da couraça de justiça, calçado nos sapatos do Evangelho, com o escudo da fé, capacete da salvação, e resistir o dia mau, glorificando a este Deus, sabendo que Ele está digno de honra e de glória, e que por fim, como disse meu irmão Jó, se levantará. Nós poderíamos passar a noite inteira falando de momentos de dificuldade. Quem não teve, quem não tem dificuldades? Mas eu tenho algo maior que a dificuldade. Eu tenho aquele que me dá força para enfrentar e vencer a dificuldade. Você tem um Deus que te dá força para vencer todas as dificuldades que se propuserem sobre ti. Não se permita ficar focado naquilo que parece o fim, porque não há fim. Você, louvado seja Deus, tem uma promessa de eternidade. Você tem a promessa que tudo que você pedir no nome de Jesus, crendo, receberá. A irmã Carminha deixou bem claro aqui: sem fé não vai acontecer, tem que crer. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas, bora igreja, as coisas que se espera e não se vê, né? A fé é aquilo que você sabe que está,
Você sabe que vai se manifestar, mas você não vê. Mas se você não desenvolvê-la, você não glorificará a Deus. E não glorificando a Deus, a bênção não virá sobre a tua vida. Então faça exercício de fé. Digo, façamos nós exercício de fé. Vai parecer loucura para aqueles que não têm conhecimento, mas nós somos um povo privilegiado. A nossa mente foi iluminada pelo Espírito Santo para conhecer os mistérios de Deus. Ah, pastor, como é isso? Se você ler lá em João 15, o Senhor Jesus diz: não vos tenho mais como servos, mas como amigos, porque tudo quanto o Pai me tem revelado, eu tenho revelado a vós. Então, peça a Deus para abrir os teus ouvidos, os teus olhos, e fique atento, porque o Senhor Jesus sempre vai estar caminhando do lado, compartilhando das tuas conversas, sejam elas conversas difíceis, sejam elas conversas fáceis. Tem um menino lá na igreja, o Pablo, ele diz assim: ei pastor, eu aprendi que Deus sabe tudo, então tem coisas que antigamente eu ficava constrangido de dizer para Deus. Eu disse: mas que bobagem, Deus conhece o mais profundo do meu coração, então quando eu tiver com a minha dificuldade, eu vou abrir a minha boca e dizer: meu Deus, tem misericórdia, eu estou pensando bobagem, eu estou desanimado, eu quero... Irmão, Deus sabe tudo, Ele quer que você profira o que você está sentindo, para que saindo de dentro do teu coração, você venha desenvolver a tua fé, e o milagre será produzido. Bendito seja o nome do Senhor. Então não deixa a síndrome dos discípulos de Emaú te contaminar, porque você é conhecedor do Deus que tu serve, do projeto que Ele tem para a tua vida. As promessas, louvado seja Deus, catalogadas na Bíblia, que se cumpriram todas em Cristo Jesus, é para o louvor do nome dEle, mas é para um privilégio de um projeto maravilhoso, chamado homem, o qual sou eu, o qual é você. Deus tem um projeto de comunhão excelente com nós, homens, amados irmãos. Esta matéria que Ele fez do pó da terra, soprou o seu fôlego nas nossas narinas, para que nós vivêssemos para o louvor do teu nome. Se você tomar posse destas coisas, certamente coisas grandes acontecerão